Livro do Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 ao 13, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venham sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa carta à igreja de Filadélfia, ela desperta em nós um título, e podemos dizer que Filadélfia é a igreja perfeita. Mas quando nós falamos que Filadélfia é a igreja perfeita, nós não estamos querendo dizer que Filadélfia é uma igreja que erra, que os irmãos ali eram pessoas perfeitas que não cometiam erros. Nós queremos dizer que ela é uma igreja fiel, é isso que quer dizer, uma igreja perfeita, onde nós não encontramos uma única repreensão do Senhor para com aquela igreja, uma única observação de pecado, de falha, de qualquer coisa que seja daquela igreja. Só encontramos elogios da parte do Senhor para com aquela igreja. Então por isso o título não tem como ser outro senão a igreja perfeita, ou a igreja fiel que obedecia o Senhor. Agora, antes mesmo de nós falarmos sobre a perfeição dessa igreja, é preciso nós falarmos e apresentar um pouco sobre as características dessa cidade, de uma forma breve, como a gente tem feito nos outros cultos. Filadélfia era uma cidade que foi fundada aproximadamente no ano 138 a.C. Se nós formos olhar em relação às outras 7 igrejas, essa era a igreja, aliás, em relação às outras cidades aqui, que Jesus mandou João escrever as cartas, essa era a cidade mais nova, fundada. Foi fundada por um rei chamado Filadelfo, e a condição geográfica ali, onde ficava situada, localizada, a cidade de Filadélfia, irmãos, era situada num terreno onde tinha muitos vulcões, muito propício a terremotos. Inclusive, alguns historiadores dizem que as muralhas da cidade, elas estavam sempre sendo reparadas, estavam sempre ficando rachadas e sendo separadas por conta dos tremores de terra. Era uma cidade muito suscetível a terremoto. Inclusive menciona-se um terremoto que houve lá, ali no ano 17 depois de Cristo, ali já da era cristã, depois de Cristo. Ela ficava próxima da cidade de Sardes, por isso também Sardes foi atingido com esse terremoto. Ficava ali aproximadamente 50 quilômetros da cidade de Sardes. A prosperidade dessa cidade, o lucro, a forma de viver, aliás, dessa cidade, provinha da agricultura. Era um terreno, como dissemos aí, muito cheio de vulcões, porém muito fértil, que produzia todo tipo de semente, principalmente o vinho. Era uma cidade que tinha muitas vinhas. Era a renda principal, a agricultura principal era o cultivo das vinhas, né? Que se fazia o vinho, o suco de uva, fazia-se os vinhos. E por isso o padroeiro daquela cidade, né, na linguagem nossa aqui, o padroeiro daquela cidade era o deus chamado Dionísio, né? Pelos romanos e pelos gregos chamado Baco, né? Ou vice-versa, se agora deu um nó na minha cabeça. Um chamava Dionísio, outro chamava Baco, era o deus do vinho. Então era essa a situação, e era uma sociedade, tá? Uma sociedade também que também não aceitava muito a questão do cristianismo ali, não concordava muito por conta de estar debaixo do poderio do Império Romano, era quem dominava, era quem comandava. Nós sabemos que quem está no comando nesse momento aqui
Diocleciano, e nós sabemos que nesse período aqui a igreja foi bastante perseguida. Então a igreja, em todas essas cidades, a igreja era perseguida. Não vá achar que o fato da igreja de Filadélfia ser uma igreja fiel, uma igreja perfeita, é porque lá todo mundo era amigo dos crentes, porque não era. Havia também perseguições, havia também as ameaças, e havia também as prisões, havia toda a perseguição como havia em todo o restante, em todas as outras cidades. Agora, seguindo adiante na nossa mensagem, nós vamos mostrar por que essa igreja ela é considerada uma igreja perfeita, e quais os resultados que eles colheram dessa perfeição, e também um certo conselho que Jesus dá àquela igreja. É nisso que nós vamos observar essa noite, porque afinal de contas, se nós olhamos uma igreja que foi elogiada por Jesus, pelo próprio Jesus, dizendo que aquela igreja está no caminho certo, que aquela igreja está perfeita, que tudo que ela está fazendo está correto, está fiel ao Senhor, isso no mínimo desperta a nossa curiosidade para poder conhecer mais sobre essa igreja, para que possamos buscar imitá-la, sem dúvida alguma. A gente tem que procurar imitar as coisas boas, as coisas corretas à luz da palavra. Então, nada melhor do que analisar essa noite o porquê que porquê que o texto sugere que essa igreja era uma igreja perfeita, uma igreja fiel e que não recebeu nenhuma repreensão da parte do Senhor, e ver também quais resultados eles colheram dessa perfeição, dessa fidelidade, tá? Nós vamos ver isso. Então, em relação à perfeição daquela igreja, a primeira coisa que nós podemos observar, o porquê que aquela igreja era uma igreja perfeita, era uma igreja fiel. Aliás, irmãos, eu acabei adiantando um pouco aqui, mas antes de entrar nessa questão, de mostrar o porquê que a igreja é fiel, era perfeita, eu esqueci de falar para a igreja a apresentação de Jesus para com aquela igreja, porque nós vimos que em todas as cartas, as igrejas, Jesus se apresenta, né? E nessa aqui não foi diferente, e Jesus se apresentou para essa igreja como sendo aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. O que Jesus quer dizer quando ele diz que isso diz aquele que é santo? O termo santo nessa passagem, irmãos, ele se refere ao próprio Deus. Ele se refere, em outras passagens da Bíblia, ele se refere ao próprio Pai, e aqui ele está se referindo ao Filho, a Jesus. Então, quando Jesus se apresenta aqui como sendo aquele que é santo, Jesus está querendo dizer, ou está dizendo para aquela igreja, que quem está falando com eles é o próprio Deus, é aquele que é santíssimo, é aquele que é separado, é aquele que não tem, não se contamina com o mundo, que não é contaminado com nada de pecado, que não há sombra de variação, que não há treva alguma. Quem está falando ali é o próprio Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo. É isso que Jesus quer dizer. E depois ele diz que ele é aquele que é verdadeiro. E quando Jesus se apresenta como sendo aquele que é verdadeiro, Jesus também se apresenta como ele sendo a própria palavra de Deus, porque Jesus é o verbo de Deus, Jesus é a palavra de Deus. E Jesus se apresenta como sendo aquele que é verdadeiro. Jesus está dizendo que ele é de confiança, que ele é confiável, que ele não muda, que ele não mente, que a igreja pode confiar no que ele vai dizer, que a igreja pode confiar no que ele está dizendo, no que ele está fazendo, no que ele está prometendo, porque ele é verdadeiro, ele é digno de confiança, ele não muda, ele não retrocede naquilo que ele diz. Eu me lembro do que o profeta Balaão disse para Balaque, quando tentou amaldiçoar o povo de Israel. Ele disse que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Porventura diria Deus e não faria, ou falaria e não cumpriria, porque Deus havia prometido de abençoar aquele povo. Deus havia prometido que ia dar aquela terra àquele povo. Então Balaque tinha que se acostumar de que Deus ia ter que cumprir essa promessa. Nós vemos Jesus também aparecendo em Apocalipse, ali no capítulo 19, como sendo aquele que tem em sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é chamado de fiel e verdadeiro, e de a palavra de Deus. Então isso mostra claramente, irmãos, que Deus não muda, que tudo que Deus diz a respeito da igreja, que tudo que Deus promete na sua palavra para a igreja, vai se cumprir.
Ele não mente, ele não erra, ele não falha, ele é verdadeiro. Diferente de uma revelação, que alguém diz ter tido uma revelação. Tipo, a pessoa chega e Deus me revelou que vai fazer isso na tua vida, Deus me revelou que vai fazer aquilo na tua vida. A gente vê muito isso aí nos meios evangélicos, e essas revelações constantemente elas falham, constantemente elas não se cumprem. E ainda hoje tem pessoas correndo atrás disso, desprezando o Deus verdadeiro, que não mente, que não muda, que não retrocede, que cumpre o que diz, desprezando essa palavra fiel e verdadeira, e correndo atrás de revelações extras, quando na verdade a palavra de Deus já traz para nós todas as revelações que nós necessitamos para a nossa vida. Então, Jesus se apresentar como aquele que é verdadeiro, ele está dizendo que o que ele vai dizer, o que ele está dizendo, o que ele está prometendo é fiel, vai se cumprir. Pode passar o tempo que passar, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, não importa, ele vai cumprir, por mais absurdo que pareça, aquilo que ele prometeu. E como isso, irmãos, traz alívio para nós, como isso traz tranquilidade para nós, porque nós estamos aqui nessa terra como peregrinos, estamos aqui nessa terra de passagem, como forasteiros e peregrinos nessa terra, aguardando a vinda do Senhor que virá nos céus, para nos buscar, para habitar com Ele por toda a eternidade. E como Jesus disse que Ele é verdadeiro, que fala, que nós podemos confiar, que Ele não vai falhar nas suas promessas, a gente pode ter certeza que se cumprirá. O Senhor nos promete tantas riquezas e tantas glórias, e pelo fato de Ele ser verdadeiro, nós podemos ter a certeza de que Ele vai cumprir tudo o que Ele nos prometeu. Amém? E nós temos promessa de Deus. Eu vou perguntar, você tem promessa de Deus? É claro que nós temos. Claro que nós temos promessa de Deus. E as promessas de Deus, todas elas vão se cumprir nas nossas vidas, e ninguém pode mudar isso. Deus não é homem para mentir. Deus não é filho de homem para se arrepender. Deus não fala algo que vai fazer e depois volta atrás, depois retrocede e depois muda. Quando Deus determina algo, principalmente que está escrito, né? Que Deus determinou, que está escrito aqui, porque isso nós podemos assegurar que foi Deus. Eu não posso assegurar que o irmão disse uma coisa que Deus mandou dizer, eu não posso assegurar que foi Deus, mas o que está aqui eu posso assegurar que foi Deus. Então posso ter a mais absoluta certeza que Ele é verdadeiro, que Ele vai cumprir. Então, com isso, Jesus diz também que Ele é aquele que tem a chave. Ele é aquele que tem a chave de Davi. E quando Jesus diz que tem a chave, Ele quer dizer que Ele tem poder, que Ele tem todo o poder e a liberdade para fazer o que Ele quer, para abrir e para fechar. E se Ele abre, ninguém pode fechar. Se Ele fecha, ninguém pode abrir. E Jesus está dizendo aqui que Ele tem um poder. Quando Jesus ressuscitou, foi que Ele disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. A Bíblia diz que quando Ele ressuscitou, Ele sentou-se à direita do Pai, e todas as coisas foram sujeitas debaixo dos seus pés. Então, quando a Bíblia diz isso, diz que Ele tem todo o poder, pelo fato dEle ser Deus. E Ele está sentado em seu trono de glória, exatamente para fazer o que? Eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Isso quer dizer que Ele não depende de ninguém para abrir, não depende de ninguém para fechar. Que Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, no dia que Ele quer, do jeito que Ele quer, conforme a vontade soberana dEle. E Jesus está dizendo isso para aquela igreja, por quê? Porque Jesus está, irmãos, com o intuito de mostrar para aquela igreja a quem eles estão servindo: o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, por isso a igreja precisa ser santa, o Deus verdadeiro, por isso a igreja precisa obedecer a sua palavra, o Deus Todo-Poderoso, e por isso a igreja precisa temer a esse Deus. E que aquela igreja não está temendo em vão, aquela igreja não está obedecendo em vão, aquela igreja não está sendo fiel, perfeita em vão. É isso que Jesus está falando para eles. Então, toda fidelidade que você esteja dedicando ao Senhor, por mais que os outros não estejam, mas entenda, não é em vão. Igreja, você serve ao Deus Santo, um Deus que é separado, e você precisa ser separado como Ele, ser santo como o Deus é santo. Igreja, você serve a um Deus que é verdadeiro. Se Ele fala de punição, Ele vai punir. Se Ele fala de bênção, Ele vai abençoar. Portanto, tema esse Deus verdadeiro, porque Deus não mente. Deuteronômio capítulo 28 tem promessas de bênçãos e de maldição sobre a nação de Israel. Se eles viessem a pecar, maldição; se eles viessem a obedecer, bênção.
Quando Israel desobedeceu a Deus, e Deus levantou profetas, e mesmo assim Israel não se arrependeu, Deus levou Israel cativo para a Babilônia. Passaram lá 70 anos no cativeiro babilônico. Não só debaixo do cativeiro babilônico, a gente usa cativeiro babilônico, mas eles tiveram primeiro debaixo do cativeiro babilônico, depois debaixo do cativeiro persa, e depois ainda tiveram também debaixo ainda, não bem o cativeiro persa, porque eles já estavam livres para voltar, né? Mas eles estavam lá, só foram livres depois do cativeiro dos persas assumirem o poder na pessoa do rei Ciro. Agora, o que nós podemos ver é que esse Deus, irmãos, ele sempre, aliás, Daniel, quando estava orando a Deus, naquele momento que o povo estava na Babilônia cativo, como é que Daniel fala? Senhor, nós pecamos, na oração de Daniel, capítulo 9, né? Senhor, nós pecamos, e por isso estamos aqui, no cativeiro, porque tua palavra tinha dito isso pelos profetas, Moisés. O Senhor tinha dito, se nós pecássemos, se nós desviássemos teus caminhos, o Senhor nos puniria, e aqui está se cumprindo a tua palavra, porque ela é fiel. Nós estamos sendo punidos, porque o Senhor havia dito, e nós vacilamos, e estamos sendo punidos. Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir as promessas de dores, e Deus é fiel para cumprir as promessas de bênção. Deus é fiel para cumprir as promessas de condenação que a Bíblia traz para os ímpios, e Deus é fiel para cumprir as promessas de salvação que a Bíblia traz para os eleitos. Então, é esse Deus que nós servimos, e a igreja de Filadélfia tinha essa consciência. Os crentes não estavam ali brincando de ser crente, os crentes não estavam ali brincando de culto, os crentes não estavam ali brincando de botar paletó, gravata, microfone, Bíblia, batismo. Não, os crentes estavam levando a sério o cristianismo, irmãos. Que eu entendo que é o que está faltando na igreja de hoje. A igreja de hoje, irmão, muita parte não está levando a sério o cristianismo. Não teme o Deus que diz que serve. Vive em pecado, vive em depravação, vive em práticas iníquas, e não estão nem aí, ainda assim buscam o batismo, ainda assim tomam Santa Ceia, ainda assim se dizem ser cristãos, mas não vivem o temor do Senhor. A igreja de hoje parece que não conhece a Deus. A igreja de hoje parece reflete com suas obras que não temem a Deus. Parece que o Deus que essa igreja que está aí serve, parece que é um Deus libertino, parece que é um Deus que não é santo, porque o Deus que é santo exige santidade do seu povo. O Deus que é verdadeiro exige a obediência do seu povo, porque o Deus que é todo poderoso existe temor por parte do seu povo. E era assim que Jesus estava se apresentando àquela igreja, e aquela igreja entendeu isso. E quando aquela igreja entendeu ao Deus que eles estavam servindo, pelo selo do Espírito Santo que havia neles, eles passaram a ser uma igreja perfeita. E por que aquela igreja era perfeita? Sentença interrogativa, Gilmar. Por que aquela igreja era perfeita? Sentença de transição. Aquela igreja era perfeita por quê? Primeiro, ela tinha a ajuda do Senhor. Versículo 8. Jesus disse: eu conheço as tuas obras, e diante de ti eu pus uma porta aberta. Ninguém pode fechar essa porta que eu coloquei aberta diante de ti. Jesus está dizendo para aquela igreja: eu estou te ajudando. As portas que estão abertas diante de você, sou eu quem as tem aberto. Ou seja, aquela igreja era perfeita, era fiel, porque ela tinha o auxílio, a ajuda do Senhor. Ninguém pode ser perfeito, ninguém pode ser obediente ao Senhor se não tiver o auxílio, a força, o poder do Espírito Santo na sua vida. Não pense que se você alcançou esse estado de perfeição que nós estamos colocando aqui, que é essa obediência, obediente, fidelidade. Repito, não tem ninguém perfeito, todo mundo falha. Quando se fala de perfeição, a igreja que é obediente, que é temente,
Faz a vontade do Senhor. Então ninguém atinge ou alcança esse estado de perfeição se não for pelo auxílio do Senhor. Ele fala aqui de ter colocado uma porta aberta. Alguém investiga sobre isso e vai dizer: Jesus abriu a porta para evangelizar, já que lá tinha muita hostilidade. Eu não entendo dessa forma. Eu não vejo que pelo contexto da própria carta Jesus estava falando em porta de evangelizar. Eu não vejo isso, eu não consigo enxergar isso no texto, porque eu estou considerando o contexto da carta. Então eu vejo Jesus dizendo que pôs uma porta aberta. Eu estou vendo Jesus falando, irmãos, de auxílio, de ajuda. Ele fala que tem a chave da vida. Ele diz que tem poder, está dizendo que tem todo o poder para fazer o que Ele quer. Então Jesus está mostrando para aquela igreja, irmãos, que Ele tem aberto as portas, mesmo no meio das tribulações, da dificuldade, das perseguições que a igreja tem vivido, para que aquela igreja possa ser fiel. Se nós queremos ser fiéis ao Senhor, a primeira coisa que nós temos que fazer é pedir o auxílio de Deus. Ninguém consegue vencer o pecado por suas próprias forças. Ninguém consegue vencer o pecado por seus próprios méritos, com suas próprias virtudes. Ninguém consegue avançar na sua caminhada espiritual, na sua caminhada ministerial, na sua vida para com Deus, se não tiver o auxílio de Deus. Você está aí preso ao pecado, você está aí preso a alguma coisa que está te amarrando. Irmão, eu vou te dizer, se você não tiver a ajuda de Deus, você não vai conseguir se libertar. Se você não tiver, se esse Deus Todo-Poderoso que tem a chave não te ajudar, você não buscar o auxílio dele, não buscar a ajuda dele, meu irmão, você não vai conseguir nunca. Você vai continuar lutando, você não consegue. Mas na hora que você entender que você depende dele, que você precisa dele, você necessita do socorro dele, na hora que você entender isso e se humilhar diante dele, ele vai te ajudar. Aí as portas vão se abrir. Não me refiro à porta de emprego, à porta de prosperidade, ou a qualquer tipo de porta nesse sentido. Mas a porta no sentido de que Ele tem um poder para abrir os caminhos, para que você possa caminhar na presença dEle. Que Ele tem um poder para abrir os caminhos, para que você possa andar dentro da palavra dEle. Então nós vemos que aquela igreja, a perfeição daquela igreja vinha, primeiro, da ajuda do Senhor. Segundo, o que nós podemos ver, que não obstante aquela igreja ser uma igreja que Jesus disse que é uma igreja fraca, aquela igreja, ela fazia duas coisas, apesar de ser uma igreja fraca. Está aqui no verso 8 também. Ele diz, final do verso 8, tendo pouca força. Aquela igreja, você tem pouca força. Irmãos, pesquisando, estudando sobre o assunto para poder trazer a mensagem para a igreja, não concordei, mas alguém disse, aquela igreja tinha pouca força espiritual, uma igreja que estava fraca espiritual. Não concordei com isso. A gente poderia dizer, não, é uma igreja que tinha pouca força, uma igreja que tinha pouco recurso, uma igreja pobre, que não tinha condição financeira. Aí a gente vai imaginar o que seria ter essa pouca força. E aí a gente vai entender pelo contexto. Olha o contexto. Tendo pouca força, tu fizeste duas coisas. Tu guardaste a minha palavra, e tu não tens negado o meu nome. Levando em conta esse contexto, isso aqui que está escrito, nós podemos entender o que? Tem guardado minha palavra, não tem negado meu nome. Havia perseguição contra aquela igreja. Não é verdade? E guardar a palavra de Deus, não negar o nome do Senhor, não tem perseguição, é fácil para qualquer um. Mas guardar a palavra do Senhor e não negar o nome do Senhor, onde tem perseguição maior do que você, mais forte do que você, aí sim precisa de fidelidade. Então quando Jesus diz, você tem pouca força, Jesus está falando, provavelmente era uma igreja pequena, provavelmente era um grupo pequeno de cristãos, de pessoas. Provavelmente as perseguições que vinham contra eles eram muitas. Provavelmente as pressões que vinham contra eles eram muitas. A pressão do imperador Domiciano, que estava nesse momento aqui, irmãos, pressionando para eles queimar incenso a ele e reconhecer que ele era uma divindade, o imperador.
Era uma pressão muito grande. Os irmãos eram presos só pelo fato de dizer que eles eram cristãos. Só pelo fato de assumir que eram cristãos, ele já era preso por isso. Contudo, eles não negaram ser cristãos. Contudo, eles não negaram a palavra de Deus. Então, por isso, o auxílio que Deus deu a eles, que Jesus deu a eles, a força que Jesus deu a eles. Vocês, eu abri a porta, eu tenho a chave de Davi, eu tenho todo o poder. Eu estou abrindo as portas para você ser fiel a mim. E aquela igreja era pequena, uma igreja que tinha pouca força, que não tinha, ou seja, influência no meio da sociedade. Influência no quesito social, nesse quesito material, nesse quesito influências de pessoas importantes dentro da igreja, de pessoas de alta patente, pessoas influentes. A igreja não tinha isso, era um povo simples. Mas Jesus disse: vocês, apesar de terem pouca força, vocês têm feito duas coisas importantes. Irmãos, entenda, para nós sermos fiéis ao Senhor, não precisa que nós sejamos influentes na sociedade, não precisa que nós tenhamos um status elevado na sociedade. Se eu fosse um juiz de direito, seria mais fiel ao Senhor. Se eu fosse um pregador internacional, conhecido na mídia, no mundo, eu era mais fiel ao Senhor. Se eu tivesse muito dinheiro, se eu fosse um político importante, eu era fiel ao Senhor. Não, ele está dizendo: não, você não precisa disso para ser fiel ao Senhor. A igreja do século 21 deixou que implantasse na sua cabeça que ser fiel a Deus está envolvendo dinheiro e coisa material. A gente está dizendo: olha, vocês são pequenos, vocês são fraquinhos, vocês têm pouca força, vocês são um número reduzido. Eu sei que não tem gente importante aos olhos da sociedade, não tem gente influente aos olhos da sociedade. A sociedade despreza vocês, a sociedade calunia vocês, persegue vocês, e vocês têm pouca força, mas com tudo isso vocês têm sido fiel à minha palavra. E se nós queremos, irmãos, se nós queremos também atingir esse estágio, dizendo aqui, entre aspas, estado de perfeição. Eu digo perfeição entre aspas, porque eu já expliquei pela terceira vez agora, que ninguém é perfeito. Estou falando de fidelidade. Se você quer atingir esse, eu digo isso porque tem uns críticos de plantão que ouve a gente nas redes sociais, espera qualquer palavra para ficar com essa besteira, né? Às vezes até um erro que a gente comete numa palavra, ele fala: o cara não sei o quê, né? Se eu estivesse falando que do Ló e de repente citasse Jó, já era o suficiente para alguém falar alguma bobagem aí, né? Enquanto nós estamos aqui no Espírito, a gente sabia que foi só um erro de colocação, de troca de nome, não tem problema. Mas enfim, irmãos, se você quer atingir esse estado de perfeição, você precisa, irmãos, ninguém pode ser chamado por Deus de fiel dando dinheiro para a igreja. Irmão, o crente, para com isso, meu irmão. Para com esse negócio desses desafios diabólico, tem que prove a sua fidelidade a Deus, dê o seu melhor, venda o seu Isaac, dê a planta do seu terra está debaixo dos seus pés, tire o chão dos seus pés. Para com essa bobagem. Quer ser fiel ao Senhor, provar a fidelidade a Deus, meu irmão? Então guarde a palavra do Senhor, ter zelo por ela, colocá-la em prática, temer o que está escrito, saber que é fiel, que é verdadeiro, que vai se cumprir do jeito que está ali. Guardar a palavra, obedecer, viver a palavra. Segundo, aí o coitado vai lá para uma dessas igrejas, né? Aí vai lá, faz o maior sacrifício do mundo para dar dinheiro lá. Vende televisão, vende o carro, vende a jumenta, vende as cangaias, vende os cambitos, vende as canecas, vende tudo para dar o dinheiro lá. Por quê? Porque o pastor disse que ele tem que provar a fidelidade dele a Deus. Vende as esporas a sela do cavalo, a esteira, vende tudo. Vende até os pau da cancela, se for o caso, para poder dizer: eu abri mão de tudo. Aí ele é influenciado com isso, coloca isso na mente dele. Aí o coitado está lá achando que isso é ser fiel ao Senhor. Meu irmão, guarde a palavra do Senhor,
Fidelidade a Deus não está ligada a dinheiro. Quanto dinheiro você jogou no lixo por aí? Quanto dinheiro? Nessa ilusão. Segundo, não negou o meu nome. Para eles lá, o que é que significava isso? O imperador Domiciano está mandando vocês negarem o meu nome. O imperador Domiciano está mandando vocês queimarem incenso a ele como divindade. Muitos estão se escondendo, negando o nome do Senhor e se escondendo, fugindo, abandonando a igreja. Mas no meio de tudo isso vocês estão passando. Vocês não têm negado o meu nome. E negar o nome de Jesus, irmãos, significava o quê? Ou confessar o nome de Jesus significava o quê? Naquele momento, e continua sendo, claro. Só que para aquele momento tinha um impacto maior no entendimento da sociedade do que tem hoje. Confessar o nome de Jesus queria dizer que ele era rei. O Império Romano não aceitava, só tem um rei, é César. É o imperador. Ele é o rei. Ele é o Senhor. Aí reconhecer Jesus como sendo rei, como sendo Senhor. Reconhecer Jesus como sendo Messias. Aí já trazia complicação para o lado dos judeus, que tinham Jesus como um herege, como um agitador do povo, como mais um que surgiu ali para enganar o povo. Então não negar o nome do Senhor significava que eles confessavam para judeu e para grego que Jesus era o Messias, sim, prometido nas escrituras hebraicas, que ele era o cumprimento da profecia, que ele tinha ressuscitado assim, embora os saduceus, os principais líderes judeus não concordassem, mas ele ressuscitou sim. Lida na questão política, que na questão religiosa era saduceu e fariseu, mas os fariseus eram mais importantes. Era confessar diante de César, diante do imperador, diante de qualquer autoridade política, que Jesus é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E Jesus diz: com tudo isso vocês não negaram o meu nome. E nós, irmãos, temos guardado a palavra do Senhor? E nós, irmãos, temos confessado o nome do Senhor? Muitos de nós têm tido vergonha do nome de Cristo, de levar o nome de Cristo, de carregar o nome de Cristo. A gente quer estar na igreja, quer vir para o culto, quer tomar Santa Ceia, quer se batizar, mas quando se trata aí da questão social, a gente tem negado o nome do Senhor. E para onde o mundo vai seguindo o curso, muitos de nós vai seguindo do mesmo jeito nos relacionamentos que a gente tem, para não decepcionar nenhum amigo. Isso está errado. Você não pode ser um servo fiel dessa forma. Você não pode ser uma igreja perfeita dessa forma. Aí nós olhamos para a igreja do século 21, a igreja atual, contemporânea, do dia de hoje. Nós vemos que é uma igreja que não guarda a palavra do Senhor, que inventa tudo que é de novidade para atrair pessoas. Uma igreja que tem negado o nome do Senhor constantemente, porque eles usam um nome de Jesus, mas de um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, um Jesus que eles criaram, que eles inventaram, um Jesus Papai Noel. E a igreja vai negando Jesus, vai negando a palavra do Senhor com suas campanhas, com suas campanhas de 7 semanas, com suas campanhas de 21 semanas. E a igreja vai negando o nome do Senhor, transformando o corpo, a estrutura num grande empreendimento, num grande negócio lucrativo. Eles vão negando o nome do Senhor, vão negando a palavra do Senhor, e ainda se dizem fiéis, e ainda tem gente que segue esse povo. Mas a igreja de Filadélfia não. A igreja de Filadélfia é uma igreja criteriosa na palavra de Deus. Sim, você vai ver. Porque essa fidelidade trouxe resultados. E quais foram os resultados que essa fidelidade da igreja trouxe para eles?
Primeiro resultado que a fidelidade dessa igreja trouxe para eles. Jesus prometeu que eles seriam honrados por Ele mesmo, diante dos seus inimigos. Olha lá o verso 9. Verso 9: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Sinagoga é a assembleia, né? A gente viu isso no outro culto. Farei aos sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos, eu farei com que eles venham, adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Olha, a primeira recompensa que Jesus promete para aquela igreja, mediante seus adversários: vocês vão ser honrados por mim diante dos seus adversários. Havia ali, irmãos, um grupo de pessoas, alguns dizem que eram gentios, que se diziam convertidos ao judaísmo, prosélitos, que na verdade não passavam de embusteiros mentirosos, que se diziam cristãos também, que lá em Sardes também tinha o mesmo problema, do mesmo jeito, nós vimos semana passada, que tinha uma igreja ali paralela, se dizendo de prosélitos convertidos ao cristianismo, que se reuniam, como Jesus diz, sinagoga de Satanás, porque eles, quando fala sinagoga, porque eles tinham suas reuniões, suas assembleias. Quando fala sinagoga, para ser uma sinagoga tinha que ter pelo menos 10 pessoas, tinha que ter um líder, um rabino, pelo menos isso, e tinha que ter reuniões periódicas. Então quando Jesus fala assim, esses são sinagogas de Satanás, quer dizer que era um grupo que se reunia, que havia pessoas se reunindo, que havia liderança ali, mas que aquele grupo que se reunia, se dizendo ser judeu, eles não passavam de mentirosos, de servos de Satanás. E pelo visto aqui, embora não hajam detalhes, mas eles estavam perseguindo aquela igreja. Por quê? Porque Jesus está dizendo, eu farei com que eles venham e adorem prostrado aos seus pés. Ou seja, Jesus está dizendo, eu vou honrar vocês diante dos seus inimigos. Como é que é isso? Quando Jesus, o que ele está falando aqui? Quando Jesus vier e arrebatar a igreja, que ele for fazer o julgamento das nações, você, igreja, vai estar do lado dele, e as nações vão estar diante do trono dele para ser julgado, prostrado diante do Senhor, vendo você ao lado dele, sendo honrado por ele, sendo amado por ele. É porque tinha judeu que achava que Deus amava só eles. Aí agora veio a nova aliança, Deus estende a salvação dele a todos os eleitos em toda parte do mundo. Aí agora já disse, essa sinagoga de Satanás que diz que é judeu, que acha que está salvo, são sinagogas de Satanás. E eles acham que eles são melhor do que vocês por serem judeus. Mas vou mostrar para eles que eu amo vocês. Já pensou, irmão? Os nossos algozes, os nossos perseguidores, eita Deus, no dia do Senhor, você lá com o rosto brilhando, com vestes brancas, ao lado do Senhor em pé, cheio de glória, na presença de Deus, e os teus inimigos, servos do Satanás, que te perseguiram a vida inteira, que mentiram, dizendo que você estava errado, que você estava distorcendo a palavra, que você era um herege, diante do trono de Jesus para ser julgado, e ele vendo você lá ao lado do Senhor sendo honrado, e Jesus mesmo calado, mas mostrando para eles, eu amo eles. A Rosimê do lado do Senhor, e Jesus mostrando para os inimigos, eu amo ela. O Tiago, Clodomildo, o Jorge, e o Senhor dizendo, eu amo ele. E os seus inimigos lá, os hereges, né, que enriqueceram, que eram os seus perseguidores, eram os caras, né,
dono da cocada preta, eles vão ver você sendo honrado e amado pelo Senhor. Pastor, mas eu quero resolver o negócio agora, pastor. Jesus tem que mandar matar eles agora. Que é isso, irmão? Vai te converter, rapaz. A gente é assim, né? Alguém fez uma raivinha com a gente, Jesus, mata ele, Jesus agora. Ele tem que morrer, tem que morrer. Acontece qualquer coisa, está vendo aí? Ó, foi porque mexeu com o ungido de Deus. Para com isso, irmão. Para com isso. O que é que vai valer? O cara está te perseguindo, sofreu alguma coisa agora, meu irmão. Deixa para a hora melhor. A hora melhor. Quando é a hora melhor, pastor? É naquele dia. Aquele dia é a hora melhor. Aquele momento é o momento melhor, onde você vai estar do lado do próprio Senhor Jesus. Segundo resultado da perfeição, da fidelidade daquela igreja para com o Senhor, Jesus prometeu para eles que no tempo da provação eles iam ser guardados. Verso 9. Ou melhor, verso 10, né? Ele diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Algumas pessoas, mais precisamente os pré-tribulacionistas, que dizem que Jesus vai tirar a igreja antes da igreja ver o anticristo, antes da igreja ver uma tribulação contra ela, porque na entendimento deles que a igreja não pode ver o anticristo, a igreja não pode passar por uma tribulação antes do arrebatamento, por uma grande tribulação antes do arrebatamento. Só que eles falam isso desconsiderando, por exemplo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, que diz que a igreja só vai ser tirada depois do arrebatamento. E eles usam esse texto aqui, inclusive até em escola bíblica dominical, das igrejas que pregam isso. Eles usam esse texto aqui para dizer: ó, Jesus está falando, eu como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a terra. O que Jesus está dizendo aqui? Em algum momento aqui Jesus está dizendo: eu vou tirar vocês antes da tribulação que vem sobre a terra? Está dizendo isso? Não, ele está dizendo: eu vou guardar vocês da hora da tentação que virá sobre a terra. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Jesus está dizendo que da hora da tentação, ou seja, se a igreja fosse arrebatada antes dessa tribulação, Jesus ia precisar guardar eles de quê? Para quê? Se eles já foram tirados. Se Jesus está dizendo que vai guardar eles da hora da tentação, Jesus está dizendo que vai guardar eles lá dentro, na tentação, lá dentro, lá no meio. Jesus está nada mais aqui, irmãos, do que simplesmente corroborando com o que Paulo já tinha dito pelo Espírito Santo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, que não será assim, Cristo não virá sem que primeiro se manifeste o filho da perdição, o homem do pecado, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus. Paulo diz isso claramente. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo aqui: a igreja, vocês vão passar por um período, vai vir sobre o mundo um período de grande tribulação, mas eu vou guardar vocês nesse período, para que vocês permaneçam fiéis a mim, para que vocês permaneçam guardando a minha palavra, mesmo no meio desta grande tribulação, mesmo no meio dessa grande adversidade que vem para provar o mundo inteiro. Vai provar o mundo inteiro. O anticristo, irmão, ele vai vir como um instrumento. Claro que ele é a personificação de Satanás, mas o anticristo é um dos grandes instrumentos de Deus para provar a humanidade. O que, pastor? Ou você acha que o diabo vem por força própria, meu irmão? Que é isso, rapaz? O diabo só faz o que Deus permite. O diabo só faz o que Deus quer que ele faça e acabou. O que Deus permite ele fazer, acabou. Você não lembra do diálogo lá com Jó? Satanás tem visto meu servo Jó? Tem. Viu como ele é fiel? Vi, mas também o Senhor dá tudo a ele. Tira tudo dele, mas não toca na vida dele não. O diabo foi lá, fez do jeitinho que Deus permitiu ele fazer.
Depois o diabo voltou, mas também o Senhor deixou ele com saúde, depois vai lá tirar a saúde dele, mas não mate ele. Foi lá, só fez o que Deus ordenou que ele fizesse. Só pôde ir até onde Deus ordenou, não pôde passar. Então, meu irmão, essa manifestação do anticristo vai vir exatamente para provar a terra. Em Apocalipse capítulo 3, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, meu irmão, já mostra que a terra inteira vai se curvar diante dele. Somente no capítulo 13 e 14. A terra inteira vai se curvar diante do anticristo. Mas a igreja Filadélfia vai estar lá, mas vai estar firme e fiel ao Senhor. Pode ter certeza que você não vai querer estar lá nesse dia, não. A igreja vai estar lá, mas ele disse: eu te guardarei, vai estar sendo guardada. Guardada de quê? Guardada de quê, pastor? Guardada a fé, meu irmão. Eu vejo Paulo escrevendo a Timóteo dizendo: Deus me guardará, Deus tem me guardado e continuar me guardando e me levará salvo para o seu reino celestial. Peraí, mas Paulo levou 39 chibatadas 5 vezes, apanhou de vara 3 vezes, o barco dele afundou 3 vezes, foi preso um monte de vezes, foi perseguido um monte de vezes, passou necessidade, fome, frio, nudez, necessidade de roupa, de comida. Como é que ele diz que Deus tem me guardado? E Deus tem me guardado e continuará me guardando, continuará me guardando e me levará a salvo para o seu reino celestial. Como assim, Paulo? Paulo não está falando de coisa material, meu irmão. Paulo está falando que Deus tem guardado ele, meu irmão, tem dado ele força, tem dado ele a presença, tem sustentado ele. Tribulações de hoje, e vai fazer conosco, igreja, no dia da grande adversidade que vai vir contra nós. Muitos de nós morreremos, como Paulo morreu decapitado, mas guardados pelo Senhor para não negar fé. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está reservada para mim, não somente para mim, mas para todo aquele que ama a vinda do Senhor. Paulo morreu guardando a fé, guardado pelo Senhor. Eu sei que quem tem um querido é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Deus guardou Paulo até o último momento. Mas esse guardar de Deus não o impediu de passar por grandes tribulações na sua vida. O guardar de Deus na vida de Daniel não impediu dele ser jogado na cova dos leões. O guardar de Deus na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego não impediu de serem jogados na fornalha de fogo. O guardar de Deus na vida de Paulo não impediu que o navio dele afundasse 3 vezes. Aí hoje o crente fura o pneu, Deus me abandonou, Deus não me ama mais, Deus não está mais comigo, o pneu do carro furou. Que conversa é essa, meu irmão? O navio de Paulo afundou 3 vezes, nós não somos dignos nem de amarrar as alparcatas de que Paulo usava. Eu não seria digno de levar nem um copo d'água para o Paulo beber, ele pregando. Irmão, deixa eu levar um copo d'água para o Paulo beber, só para me chegar perto dele. Pai, sai daí, tu não é digno não, eu sei disso. Mas Deus prometeu que Ele vai guardar. Dentro da tribulação, vai vir sobre a terra, vai vir, você vai estar aqui, mas eu vou te guardar. Amém? É isso que Ele está falando. Terceiro resultado dessa fidelidade, essa perfeição da igreja para com o Senhor, foi que ela seria propriedade de Deus, propriedade do Filho, propriedade do Pai, aliás, propriedade do Filho, para sempre, e herdeira da cidade celestial. Verso 12: a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus. Primeiro, eu esqueci isso aqui. Deus disse: eu vou fazer vocês o prêmio que vocês vão ganhar, além de serem honrados por mim, o Senhor dizendo, além de no meio da tentação, da adversidade, eu guardar vocês, vocês ainda vão ser feitos colunas no templo do meu Deus. Colunas no templo quer dizer que é algo que vai ficar ali. É algo que faz parte da estrutura do templo. Esse prédio aqui tem colunas? Tem. Que é isso, irmão Rosibeiro? Você não entende de
de engenharia não, rapaz. Tem coluna no prédio? Tem. E essas colunas foram feitas para quê? Temporárias? Não, vamos fazer as colunas aqui por enquanto. Foi? Não. As colunas estão aí, meu irmão, enquanto o prédio existir. Elas foram feitas para ficarem aí. É o lugar devido, apropriado delas. Quando o Senhor diz, eu vou fazer vocês coluna no templo do meu Deus, quer dizer, vocês vão ficar lá por toda a eternidade. Vocês foram feitos para isso. Segundo, aqui dentro do terceiro ponto, dos resultados da fidelidade, ele garante: eu escreverei nele o nome do meu Deus e o meu novo nome. Jesus fala de quê? De propriedade. Levar o nome de alguém quer dizer que você era propriedade de alguém. Ele está falando numa linguagem da questão de escravos, que havia escravos. Um escravo levava o nome do seu senhor, quer dizer que ele pertencia àquele senhor. Um discípulo que levava o nome do seu mestre, quer dizer que ele era seguidor daquele mestre. Mas cabe melhor aqui mesmo para a questão do escravo. Um escravo que levava o nome do seu senhor significa que ele pertencia ao seu senhor. Era a marca, era o selo. E o Senhor está dizendo aqui que vocês são propriedades dele, que vocês pertencem ao Pai e ao Filho. E terceiro, olha aí como não precisa seguir a ordem de Gilmar, né? Eu estou voltando para outro ponto, ó. E terceiro, escreverei sobre ele o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus. O que está dizendo? Que vocês vão ser cidadãos celestiais da cidade eterna por todo sempre. Recompensas, resultados da fidelidade da igreja. Agora lembre-se que tudo partiu da bondade de Deus e da ajuda de Deus para com aquela igreja. Eles não alcançaram nada disso por mérito e esforço próprio. É um bom resultado da fidelidade, sim ou não? O irmão trabalha numa empresa, aí chega num determinado período do ano, a empresa quer bater uma meta e diz: eu vou dar prêmio para cada funcionário aqui que passar da meta. Sua meta esse mês é 10 mil, se bater 15 mil eu te dou tanto de prêmio. Aí você fica animado. Você trabalha mais, você se esforça mais, você se envolve mais. O Senhor está prometendo um prêmio aqui para nós, irmãos. Para aqueles que com a ajuda deles são fiéis. Para aqueles que com a ajuda deles renunciam o pecado. Para aquele que com a ajuda do Espírito Santo vive a palavra de Deus. Teme a Deus. Não nega a sua palavra, não nega o seu nome, guarda a sua palavra e ama os seus caminhos. O Senhor está prometendo aqui recompensa para nós. Você quer essa recompensa, ou você está tão ligado nas coisas da terra que você só quer as recompensas do mundo? Nós temos que almejar por essas recompensas. Como um funcionário da empresa que esse mês vou bater a meta, vou passar a meta para ganhar o prêmio, porque ele precisa para pagar suas contas, para sustentar a sua família. Então isso aqui, irmão, motiva a igreja de Filadélfia a continuar sendo fiel ao Senhor, porque quem disse é aquele que é santo, é aquele que é verdadeiro, é aquele que tem todo o poder. Isso motiva a igreja. Isso é uma palavra de consolo, de conforto, de ânimo para a igreja. E que essa palavra, irmão, possa também nos animar. Poxa vida, a vida está tão difícil. Essa crise financeira que estão remendando aí, mas que o negócio não se emenda. Tanta violência nas ruas, agora como se não bastasse, a cidade virou um palco de guerra. Tanta dificuldade, tanta pressão, tanto desemprego, tanta exploração, tanta hipocrisia, tanta falsidade entre os relacionamentos. A vida está tão difícil. A solução não é colocar uma corda no pescoço e suicidar. A solução não é pegar uma arma e tirar a própria vida. A solução é crer
acreditar que o Deus que você serve é um Deus santo, um Deus fiel, um Deus todo-poderoso, que vai sim abençoar a tua vida, que vai sim cumprir as promessas dele na sua vida. É ser fiel a esse Deus. E por fim, o Senhor dá um conselho àquela igreja. E o conselho que Jesus dá àquela igreja, voltando para o versículo 11, observe os pregadores que eu não segui a sequência dos versículos. E a gente aprendeu isso aqui ontem no curso de homilética. Eu estou falando isso aqui porque eu estou pregando ao mesmo tempo eu quero ensinar os pregadores. Você não precisa seguir a sequência dos versículos. Você tem que seguir a ordem lógica do assunto. E aqui Jesus dá um conselho àquela igreja no verso 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Olha o conselho. Coroa é o quê? Coroa é prêmio. Os atletas romanos, quando vencia uma competição, eles ganhavam uma coroa de louro, de folhas, uma coroa. E as pessoas viam aquela pessoa com a coroa, olha, ele é o vencedor, ele é o campeão. Uma coroa, ela simboliza prêmio. Em outros casos, simboliza também poder, autoridade. Mas no caso aqui, o Senhor está falando de prêmio, de recompensa. E Ele dá um conselho: igreja, você não tem nada para me repreender de você, para me reclamar de você. Você é uma igreja fiel, perfeita, tem guardado minha palavra, tem guardado o meu nome, não tem me negado, tem sido fiel. E eu vou dar um conselho para você: continue assim. Continue assim, porque em breve eu voltarei. Oh glória! Continua sendo fiel a Deus, irmão. Aí você diz: pastor, eu e Deus sabemos que eu não estou tão fiel a Deus. Volte a ser fiel ao Senhor. Não, irmão, pode sentar e guardar a carteira, não é dinheiro não. Eu acabei de falar que fidelidade não tem nada a ver com dinheiro. Só os hereges que pregam isso. Morte sua fidelidade, dê dinheiro para a igreja. Que fidelidade o que, rapaz? Acaba dando dinheiro para a igreja, a vida toda desmantelada. Pastor, só Deus e eu sabemos que eu não tenho sido fiel a Ele. Então eu lhe digo, por que você acha que Deus trouxe essa palavra para nós essa noite? Porque no mínimo Ele te ama. Ele quer te alertar que a tua fidelidade, o teu compromisso com Ele vai acarretar em bênçãos eternas para a tua vida. E para concluir, o Senhor dá aqui esse conselho para nós, né? Para nós sermos fiéis a Ele. Então vamos ser fiéis ao Senhor. Poxa vida, eu queria tanto que o ministério crescesse mais, tivesse 1.000 pessoas, 2.000, 5.000 pessoas já. Vamos pregar a teologia da prosperidade? Não, vamos ser fiel. Vamos fazer campanha de 7 semanas, pastor, que atrai muita gente. Não, vamos ser fiel. Vixe, a igreja está passando por um aperto financeiro, uma dificuldade. Vamos voltar a pedir o dízimo, pastor. Não, vamos ser fiel ao Senhor. Vamos prometer para os irmãos que se ele der R$1.000, Deus vai dar 10.000 para ele. Não, vamos continuar sendo fiéis ao Senhor. É isso que Ele está dizendo. Sim, é isso que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome tua coroa. E continua sendo fiel, porque logo eu voltarei para te buscar. Mesmo que você perca todos os seus amigos, todas as pessoas, mas continue sendo fiel. Mesmo que todo mundo te esqueça, todo mundo vire as costas para ti e torne seus inimigos, continue sendo fiel. Mesmo que todos te abandonem, pulem do barco e deixem você à deriva, continue sendo fiel. E para concluir, o Senhor faz um alerta a todos os ouvintes em todas as épocas. No versículo 13: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo o seguinte: observe o que o Espírito está dizendo para cada igreja. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia. Observe o que o Espírito está dizendo para cada igreja. Observe que o Espírito está revelando práticas erradas, práticas corretas. Preste atenção no que o Espírito está dizendo. Preste atenção no que o Espírito está dizendo para cada igreja. Em igrejas, o Espírito diz que vai condenar pessoas e salvar outras por conta da sua fé. Observe o que o Espírito diz às igrejas. Fique atento ao que o Espírito diz às igrejas. Porque a forma como você andar, a forma como você viver, a forma como você se conduzir, isso vai provar se você é salvo ou não. E isso vai trazer para você sua recompensa ou sua condenação. Então estejam atentos ao que o Espírito está dizendo à igreja.